que vale a pena você começar a investir? Pensa o seguinte, os homens mais ricos do mundo, Jeff Bezos, Elon Musk, Warren Buffett, Bill Gates, o que é que essas pessoas e tantas outras delas têm em comum? Das duas, uma. Ou elas têm empresas, ou elas têm terras, entenda terras por imóveis, certo? Então essas duas coisas são as que caracterizam a maioria das pessoas ricas, ou elas têm empresas, ou elas têm imóveis. E isso não é coincidência. Se você for olhar na história da humanidade, tanto os maiores empresários do mundo, né, historicamente falando, como até figuras bíblicas, eles possuem grandes terras, vastos negócios, certo? Então isso não é coincidência. Atualmente tem uma maneira mais fácil de você adquirir terras, adquirir patrimônio, adquirir imóveis, que é através dos investimentos, tá bom? Que nós vamos falar mais na frente. Mas pensa o seguinte, quando a gente vai falar de investimentos, quando a gente vai falar de ações, por exemplo, né? Ações são a menor parte de uma empresa. Então essa maneira mais fácil de você investir numa empresa é você não precisa necessariamente abrir uma empresa para investir nela. Você pode investir nas maiores empresas do Brasil e do mundo através da Bolsa de Valores. E imagine na seguinte hipótese, que você investe em 10 empresas, 10 boas empresas, e que apenas uma delas multiplique o seu dinheiro investido por 20. Se uma delas, você investiu em 10, apenas uma delas multiplicar o dinheiro dela, o dinheiro que você investiu por 20, o que você vai ter de rentabilidade é de 2 vezes o que você investiu, certo? Ainda que todas as outras 9 venham a falir, você vai ter multiplicado o seu dinheiro por 2. Isso é o mínimo que você vai ter se o seu dinheiro tiver investido em 10 boas empresas e 9 virem a falir, apenas uma dê certo. Mas é claro, a probabilidade que todas as 9 venham a falir é muito baixa, especialmente porque a gente está falando de boas empresas. A gente está partindo do princípio que você analisou os negócios, viu os resultados das empresas, viu se elas têm vantagens competitivas, se tem proventos consistentes, decidiu investir, escolheu aquelas 10 que você confia e aí você investiu nelas, certo? Então você tem essa possibilidade de multiplicar o seu dinheiro várias vezes e o seu risco máximo é perder o capital investido. Você não perde mais, você não fica devendo dinheiro. Se você investe 10 mil reais, você não corre o risco de ficar devendo 20 mil reais depois. O máximo que você pode perder é zero e o máximo que você pode ganhar é infinito, certo? Isso é convexidade. É quando o máximo que você pode perder é limitado a 100% e o máximo que você pode ganhar é ilimitado, certo? Isso é ter convexidade. E quando você investe em bons negócios, você tem essa convexidade e essa alta probabilidade de que alguns deles deem altos retornos e que gerem, de maneira geral, uma grande rentabilidade para você, certo? E é importante dizer também que ao longo do tempo, as ações se provaram como o melhor investimento da história, inclusive quando comparados com a renda fixa, quando comparados com o ouro e comparados com o dólar, certo? Tem estudos que mostram a rentabilidade de ações em mais de 200 anos nos Estados Unidos, em que elas superaram em muito a rentabilidade do ouro, do dólar e de investimentos de renda fixa. Aí você diz assim, poxa, Yuri, mas isso é nos Estados Unidos e no resto do mundo. E também tem outro estudo no resto do mundo, em mais de 100 anos, em que se verificou que a rentabilidade das ações superou a de qualquer outro investimento. Yuri, por que isso acontece? Porque as empresas, elas sempre avançam, não importa o que aconteça no mundo. Se você pegar períodos suficientemente longos, como mais de 10 anos, você vê que os negócios avançam sempre para frente. Então, por exemplo, por mais que tenham empresas que hoje não existam mais, que foram substituídas por novas empresas como Google, como Apple, como Facebook e fecharam empresas anteriores, a economia como um todo continua avançando. Por isso que as empresas, de maneira geral, né, que a gente não está falando de uma ou duas especificamente, mas as empresas, de maneira geral, continuam avançando. E isso, como eu falei, sempre avançam progressivamente ao longo dos anos, você pegando diversos cenários. Se você pegar cenários de guerra, cenários de pandemia, como aconteceu em 2020, pegar cenários da grande crise mundial ali 1929, depois disso, mesmo com aqueles cenários do que o pior que poderia ter acontecido, aconteceu, né? Cenários de guerra, cenários de crise, cenários de pandemia. Mesmo com isso, as empresas superaram a crise que aconteceu e continuaram avançando. Muitas fecharam, mas várias novas abriram, várias novas engoliram as antigas e a economia como um todo sempre acaba avançando, certo? Então, parte do princípio que a economia sempre vai avançar no longo prazo e no curto prazo sempre vão haver oscilações. Então, a gente viu essa crise agora, 2020, acontecer. Várias oportunidades surgiram nos negócios, na bolsa de valores, nos fundos, nas ações, nos fundos imobiliários e até no mundo físico, né? Imóveis que ficaram uma pechincha, ficaram muito mais baratos e diversos outros investimentos que se tornaram ainda mais vantajosos, se tornaram verdadeiras barganhas, porque simplesmente as pessoas que souberam aproveitar aquele momento de crise compraram quando o mercado estava em baixa e aproveitaram para fazer muito dinheiro, certo? Então,
como eu falei, ao longo do tempo as ações, o mercado ele sempre avança, tá certo? Os imóveis também tendem sempre a avançar, por quê? Porque é impossível você produzir novas terras. Então, por mais que você tenha um determinado pedaço de terra, você vai ver que por mais que você possa construir verticalmente, construir imóveis, você vai ver que eventualmente as terras, principalmente as terras mais valorizadas, elas sempre vão sendo ocupadas e o preço delas sempre vai subindo mais, certo? A população cresce e não é possível construir novas terras, especialmente novas terras férteis, novas terras com boa localização. Então isso faz com que os imóveis sempre tendam a se valorizar também no longo prazo, mas é claro que nesse caso é um pouco mais incerto do que as ações, porque as ações, como eu falei, é a economia em si, são as empresas, são os mercados, são as nações que estão progredindo, porque a civilização está sempre progredindo, certo?